Shalom e bom dia. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus, amém? Eu sou o pastor Rogério Adriano, da Igreja Nova Chance Church de Palmas, Tocantins, e esse é o nosso maná de hoje. Irmãos, o Senhor hoje nos levou ao livro de Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Amém. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, de todos os versículos da Bíblia, um dos mais poderosos, que nós podemos assim dizer, na minha opinião, é esse que nós lemos de João, capítulo 1, versículo 1. E ao continuarmos a leitura do capítulo 1 do Evangelho de João, fica claro que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, identifica Jesus como a palavra. Irmãos, desde o primeiro versículo na Bíblia, nós já aprendemos, conforme Gênesis 1, versículo 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. E no versículo do maná de hoje, o apóstolo João diz que no princípio aquele que é a palavra já existia. Irmãos, e Jesus não somente estava lá no princípio, mas a palavra estava com Deus. E não apenas a palavra estava com Deus, mas a palavra era Deus, mostrando a intimidade do Filho com o Pai. Irmãos, interessantemente, Provérbios 8, versículos 26 a 30, nos traz um pouco da ideia de como era a vida, como era essa intimidade e a vida de Jesus antes da vinda dele. Vamos ler? Em Provérbios 8, 26 a 30, assim está escrito: Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente na sua presença. Irmãos, que palavra linda! Aqui mostra a alegria do filho no pai e o pai no filho. Portanto, irmãos, se Jesus existia desde o princípio, se ele estava com Deus e se ele era Deus, então isso o torna muito mais do que um filósofo, do que uma boa pessoa, um mestre, um profeta. Irmãos, o apóstolo João afirma que Jesus é totalmente homem e totalmente Deus. Às vezes isso pode parecer ridículo ou sem termos muita noção, mas isso é a pura verdade. Jesus era Deus. Jesus é Deus. Jesus sempre será Deus. E ao refletirmos sobre o maná de hoje, a verdade é que, conforme está escrito em João 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Irmãos, quando Jesus veio habitar conosco, é como se Deus abrisse mão dos seus privilégios divinos. Ele nasceu humano e morreu como um inocente que pagou uma dívida de crimes perante o Senhor que não eram dele, mas sim que eram meus, que eram seus, que eram de toda a humanidade. E isso para que as pessoas que ele ama pudessem passar a eternidade ao lado dele. Pessoas como eu e como você que está ouvindo este maná. Irmãos, vamos sempre nos lembrar que Jesus não é apenas mais um nome na história. Ele é o próprio Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Este era o maná de hoje, para ouvirmos, refletirmos, assimilarmos e praticarmos. Oremos. Deus bendito, Deus amado, Paizinho querido, com genuíno arrependimento entramos na Tua presença, Senhor, pedindo inicialmente perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades, em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma manhã na qual as Tuas infinitas misericórdias vieram sobre nós, nossas casas e nossas famílias. Senhor, obrigado por ser quem o Senhor é. Por meio de Ti, ó Jesus, a palavra, todas as coisas foram criadas visíveis e invisíveis. Pai, obrigado por ser, mesmo sendo o Senhor, sendo Deus, mesmo não precisando de nós, o Senhor nos amou e desejou passar a eternidade ao nosso lado. E para isso, o Senhor nos enviou a palavra. E para isso, o Senhor nos enviou o seu Filho, não para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Obrigado, Senhor Jesus, por nos amar tanto, por morrer naquela cruz para pagar os nossos pecados e as nossas iniquidades, e nos darmos livre acesso a Deus e a vida eterna ao teu lado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus essa revelação de hoje entre nos corações e nas mentes dos meus amados irmãos que estão ouvindo e irmãs que estão ouvindo este maná, e que essa palavra de hoje faça diferença, que ela seja escrita nas tábuas dos nossos corações e que ela gere mudança de caráter, de comportamento, de atitudes e até de pensamentos. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus, tomando posse das bênçãos espirituais e materiais que o Senhor Jesus tem para nós hoje, repreendendo e cancelando todo o plano maligno de Satanás, seus demônios e até das pessoas más, em uma só voz em concordância, ligando no teu trono, todos nós dizemos, amém. Assim seja em nome de Jesus, amém? Se você fez essa oração conjuntamente comigo, coloque aqui embaixo um amém, glória a Deus. Que você, sua casa, sua família tenham um dia abençoado em nome de Jesus, amém? Não se esqueça de compartilhar essa palavra, de deixar aquele like bacana. Se você não é inscrito, se inscreve aí no meu canal, não esquece de ativar os sininhos para não deixar de receber nenhum desses manás abençoadores. E vamos todos juntos seguir a Igreja Nova Chance Church nas nossas redes sociais.